Pensa só, existe um tipo de código secreto que rege o movimento de absolutamente tudo no universo, desde uma maçã caindo de uma árvore até, sei lá, o balé cósmico dos planetas. E hoje a gente vai decifrar esse código. Vamos falar das 3 leis de Newton. Vamos começar com uma cena que, olha, todo mundo já passou. Imagina, a gente tá lá tranquilo no ônibus e, de repente, o motorista pisa fundo no freio. O que acontece? Todo mundo vai pra frente, né? O que é isso? Será que é uma força invisível empurrando a gente? A resposta, na verdade, é bem mais interessante do que parece. Então, não é um empurrão, é algo muito mais fundamental. É uma espécie de preguiça da matéria. É isso mesmo que eu disse. Parece estranho, né? Mas, no fundo, a matéria, o universo, tem uma tendência a não querer se incomodar. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro a gente vai entender esse tal de universo preguiçoso. Depois vamos ver como ele se transforma na lei da teimosia. Em seguida, a gente entra na matemática do movimento. E para fechar, a gente descobre o que é o empurrão cósmico. Bora lá? Ok, vamos começar. Afinal, o que é essa tal de preguiça cósmica? O nome científico é um pouco mais sério, claro, mas a ideia é basicamente essa mesmo. E o nome dela é inércia. Pensa assim, é a tendência natural das coisas de continuarem fazendo exatamente o que já estão fazendo. Um objeto parado, ele quer ficar parado. Um objeto em movimento, ele quer continuar em movimento, sempre em linha reta e na mesma velocidade. É tipo uma resistência natural a qualquer tipo de mudança. E a primeira lei de Newton resume isso de um jeito perfeito. Ela diz basicamente o seguinte: um corpo não vai mudar o que ele está fazendo a menos que alguma força externa o obrigue a mudar. Ou seja, sem um empurrãozinho, sem um puxão, tudo fica exatamente como está. Beleza, agora que a gente já entendeu essa preguiça, vamos ver como ela aparece no nosso dia a dia como uma pura teimosia. É a inércia na prática resistindo a qualquer mudança de plano. Pensa de novo naquela cena do carro. Quando o carro faz uma curva, o que acontece com o nosso corpo? A gente sente que está sendo jogado contra a porta, né? E por que isso? É porque o nosso corpo, por pura inércia ou teimosia, quer desesperadamente continuar seguindo em linha reta. Só que o carro tá virando. E aqui vem a parte mais legal, a grande revelação. A gente sente como se uma força estivesse nos empurrando para fora da curva, né? A famosa força centrífuga. Mas essa força não existe de verdade. Ela é fictícia. O que a gente sente, na real, é a inércia do nosso próprio corpo, a teimosia dele tentando seguir reto. Não tem ninguém empurrando a gente para fora. Ok, um desafio mental rapidinho aqui para a gente fixar a ideia. Vamos lá. O que tem mais inércia, mais preguiça? Um elefante ou um rato? Ou seja, qual dos dois é mais teimoso para mudar o que está fazendo? A resposta, claro, está na massa. A massa é o que mede a inércia de um objeto. Então, o elefante, com aquela massa gigantesca, tem uma inércia, uma teimosia muito, mas muito maior. Pensa só, é bem mais difícil fazer um elefante parado começar a se mover e mais difícil ainda parar um elefante correndo do que fazer o mesmo com um ratinho, né? Certo. Então, a primeira lei diz que a gente precisa de uma força para mudar o movimento de alguma coisa. Mas o quanto essa força muda o movimento? Qual é o tamanho do efeito? Bom, é aí que entra a segunda lei de Newton. Ela nos dá a receita, a matemática exata para isso. Essa é a famosa segunda lei, o chamado princípio fundamental da dinâmica. O que ela diz é bem simples, na verdade. Se a gente aplica uma força num objeto, ele vai acelerar, ou seja, vai mudar de velocidade. E o quanto ele acelera depende de duas coisas: do tamanho da força que a gente aplicou e da massa do objeto, da teimosia dele. E claro, tem a famosa fórmula: F igual a m vezes a. Força é igual a massa vezes aceleração. Ah, e tem um detalhe importante aqui. A força e a aceleração são vetores. Mas calma, não precisa se assustar com essa palavra. Vetor só quer dizer que a direção e o sentido importam. Simples. Se a gente empurra alguma coisa para a direita, a aceleração dela vai ser para a direita. É isso. Muito bem, chegamos à terceira e última lei. E olha, essa aqui é muitas vezes a mais mal compreendida de todas. Ela fala sobre as interações. Ela nos diz que nenhuma força no universo age sozinha. É sempre um par, sabe? É como um empurrão cósmico de mão dupla. E as palavras do próprio Newton são super claras sobre isso. Ele disse que para toda ação existe sempre uma reação. E o mais importante,
Essa reação tem a mesma força, a mesma intensidade, só que ela aponta para o lado contrário. É uma lei universal, uma lei de reciprocidade. Agora, atenção, porque aqui está o pulo do gato, a parte mais importante. Essas forças de ação e reação, elas nunca se anulam. E por que não? Porque elas atuam em corpos diferentes. Pensa bem, se eu empurro uma parede, a ação é a força da minha mão na parede. A reação é a força da parede na minha mão. Viu? Uma força está na parede, a outra está na minha mão. Como estão em corpos diferentes, não tem como uma cancelar a outra. Quer um exemplo perfeito? Pensa num nadador. Para se mover, o que ele faz? Ele empurra a água para trás com as mãos e os pés. Essa é a ação. E qual é a reação? A água empurra o nadador para frente, com a mesmíssima força. É esse empurrão de volta da água que faz o nadador avançar. Então, vamos amarrar tudo isso com exemplos práticos. A primeira lei, o cinto de segurança, está ali para vencer a inércia, a teimosia do nosso corpo de continuar indo para frente. A segunda lei, porque é mais fácil empurrar um carrinho de supermercado vazio do que um cheio. Menos massa, menos teimosia. E a terceira lei, como um foguete sobe. Ele empurra os gases com uma força enorme para baixo e os gases empurram o foguete para cima. Simples assim. E no final fica uma reflexão bem poderosa. Se as mesmas 3 regras simples explicam desde a queda de uma maçã até a órbita de um planeta inteiro, o que mais elas não explicam? Da próxima vez que o ônibus frear ou que alguém empurrar um carrinho no mercado, vale a pena lembrar, ali, naquele momento, a gente está interagindo com as mesmas leis que movem todo o cosmos. Fica a pergunta, que outras conexões invisíveis como essas estão governando nosso mundo bem debaixo do nosso nariz?